Bom dia, tudo bem com você? Que coisa boa estarmos mais uma vez juntos para nos alimentar com este banquete maravilhoso desse devocional diário. Se você está passando por aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou a missionária Ivailza Marques, tia Iva, que eu trabalho com criança também. E esse é o nosso devocional diário e essa semana eu quero te convidar para lermos a Epístola Universal de Tiago. É um livro pequeno, ele contém 5 capítulos e nós vamos passar essa semana nos alimentando a cada dia com o que está escrito na Palavra de Deus, na Epístola Universal de Tiago. A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus esteja morando na tua vida e seja seu amigo, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dando uma semana maravilhosa, te dê uma semana abençoada para você e a sua família, abençoe seus projetos, seus estudos, seus sonhos sejam realizados, respostas cheguem para você nessa semana, porque Deus é o Deus que faz milagre e Ele está pronto para te ouvir. Vamos então Epístola Universal de Tiago. Este livro está logo depois do livro de Hebreus, Novo Testamento, tá bom? Então, o primeiro capítulo diz a religião genuína. Vamos ler agora este capítulo. Vamos lá, tá pronto? Então vamos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. As provas e as tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o homem abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra, em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor,
é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Por quê? Se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião é vã. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Olha só. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu vou repetir o versículo 27, que é o último versículo do capítulo 1 da Epístola Universal de Tiago, que nós estamos nos alimentando neste dia. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olhe que leitura abençoada essa que nós fizemos hoje. Capítulo 1 da Epístola Universal de Tiago. E interessante que essa epístola, ela é linda. Eu estou com a Bíblia de aplicação pessoal e tem aqui um comentário que eu quero compartilhar com você. Diz assim, quando a gente chega aqui, o primeiro versículo desse capítulo 1, olha o que diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde, é uma carta que ele está mandando para esse pessoal, certo? Quem é Tiago? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele faz essa carta e manda, tá bom? Agora olha aqui, o escritor desta carta, um líder da igreja em Jerusalém. Sabe onde a gente encontra falando sobre ele? A gente encontra falando de Tiago, se referindo a Tiago, no livro de Atos dos Apóstolos. Logo depois dos Evangelhos, tem Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 12, o versículo de número 17, olha o que fala. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. O que é isso aqui? É quando Pedro é tirado da prisão pelo anjo. Olha só. E aí, interessante que Pedro tem esse cuidado. Olha aqui. O versículo 16 desse 12 de Atos diz, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-lhe e espantaram. E assinando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E aí ele diz, olha, anuncia isto a Tiago e aos outros irmãos. Que coisa maravilhosa. Onde é que a gente vê falar também de Tiago? Nesse mesmo livro de Atos, no capítulo de número 15, no versículo 13, olha o que diz. 15 e 13 de, e havendo-se-lhes calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões irmãos, ouvi-me. Que coisa maravilhosa. E olha o presente que nós estamos tendo hoje de aprender um pouco mais, nos alimentar com esta epístola. Olha só. E aí diz aqui, foi Tiago que era meio-irmão de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E não o apóstolo Tiago quem escreveu isso aqui, tá bom? Então, olha quanta preciosidade nós podemos encontrar nessa leitura desse livro, dessa Epístola Universal de Tiago. Talvez você diga assim, nossa, porque é um livro que a gente quase não lê, não vê falar, só passa direto. Pois é, mas o Senhor faz isso mesmo. E eu tive uma sobrinha minha disse, leia Tiago. E eu achei interessante isso,
Mas olha, tudo é Deus quem prepara. E essa epístola é uma epístola linda. Olha só, o que é que a gente encontra aqui? O propósito das provações. Nesse primeiro capítulo, até do primeiro versículo até o versículo 12, a gente vê falando, olha o que diz: meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. E aí vai falando que nós podemos observar que a provação muitas vezes traz proveito. Às vezes a gente é provado para ser aprovado. A gente é provado para ser fortalecido. Ai, irmã, mas eu não quero viver na prova. Não estou falando viver na prova, mas muitas vezes as provações vêm para nos fortalecer e nos aproximar ainda mais de Jesus. Olha só. E aí, o que diz o versículo 2? Por isso podemos, o versículo 2 diz, ó: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que dela resultará benefícios espirituais. Olha que coisa maravilhosa. O versículo 3 e 4 vem falando sobre isso. O 4 diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Em meio à provação, nós precisamos nos encher de paciência. Mas onde eu vou achar tanta paciência, missionária, para poder eu passar por essas provações? De Deus, buscando a Deus. E aí nós vemos no versículo de número 9 desse primeiro capítulo que nós estamos lendo hoje e aprendendo, diz assim: mas glorice o irmão abatido na sua exaltação. Porque o versículo 8 diz aqui, ó: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorice o irmão abatido na sua exaltação. A pessoa que tem Jesus e que está sendo provado, ele tem uma reação diferente do homem de coração dobre, porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. E quem serve a Deus é perseverante em todos os seus caminhos. E aí a gente vê, olha o que diz o versículo de número 12. O versículo de número 12 tem uma bem-aventurança. Olha só. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós temos uma esperança. Apesar de tanta coisa acontecendo, mas nós temos uma esperança que, apesar das provações, nós precisamos superar, porque nós temos uma esperança de um dia ir morar com Jesus na glória. Que coisa maravilhosa é isso. E nós encontramos nesse capítulo, é bom você parar um pouquinho, analisar, meditar. E quando a gente chega no versículo de número 22 até o final, o versículo 22 ao 27, a gente encontra nesse trecho a expressão a lei da liberdade. Olha só, ser livre é muito bom, não é? Mas nós precisamos aprender a ser livre. Ser livre não significa eu posso fazer o que eu bem entender, não. Ser livre é ser comedido, é ser cuidadoso. Ser livre é ser amigo. Ser livre é ter amizade com aquele que lhe proporcionou essa liberdade. E quem proporcionou essa liberdade para nós? O próprio Deus, mandando Jesus Cristo para vir ao mundo para nos dar o direito a sermos livres em Cristo Jesus. E essa liberdade nos leva a sermos amigos de Jesus, a termos uma amizade de confiança nesse que nos deu a liberdade. Que coisa maravilhosa essa lei da liberdade. Os cristãos que esperam encontrar no Novo Testamento um novo código de leis e regulamentação não têm compreendido a lei da liberdade. Aí alguém diz assim: ah, mas no Novo Testamento nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Ótimo por isso, mas nem por isso, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça, nós vamos fazer o que a gente bem quer, entende? Não, nós temos um compromisso diante de Deus de permanecermos fiéis, firmes, em obediência à palavra do Senhor, ao ensinamento do Senhor. Então, que
essa lei da liberdade cristã que ensina o discípulo sincero a consultar, não a um livro de regras. Olha só, nós somos discípulos de Jesus e nós fomos ensinados por ele, e a sua palavra, ela está conosco para nos dar ainda mais conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos nos alimentando hoje com o primeiro capítulo da Epístola Universal de Tiago, meio-irmão de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando. E amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui. Convide mais alguém. Amanhã nós estaremos lendo o segundo capítulo da Epístola Universal de Tiago. Hoje nós lemos o primeiro, amanhã nós leremos o segundo, e assim até a sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.